Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É uma grande honra estar com vocês mais um domingo, o dia do Senhor, para cultuarmos juntos ao Senhor, para cantarmos, louvarmos a Deus, adorarmos o Senhor com nossas contribuições. E agora nós vamos ouvir a santa palavra de Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Hoje nós vamos trabalhar os versículos 8 ao 11. Êxodo 20, 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, que é a luz para o nosso caminhar, que é alimento para a nossa alma. Senhor, eu reconheço a minha total dependência e necessidade de Ti. Eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento Teu para expor a Tua palavra com fidelidade à Tua igreja que aqui se reúne. Eu te peço que o Senhor prepare os nossos corações, Senhor, como um solo fértil para receber a Tua boa semente. E que o Senhor seja glorificado, Pai. Que nossas vidas sejam impactadas com Tua santa palavra, para a Tua glória. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos dar sequência em nossos estudos sobre os 10 mandamentos, certo? O decálogo. É importante nós sempre lembrarmos que nós não obedecemos à lei para sermos salvos. Nós, cristãos, obedecemos porque fomos salvos. Nós vimos que a lei, ela expõe o nosso pecado, né? O pecado é a transgressão à lei. Então, quando nós observamos cada um desses mandamentos, como já vimos, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós, em algum nível, já quebramos esses mandamentos. Nós já transgredimos a lei de Deus. Nós sabemos que nenhum de nós, por nossa própria obediência, poderia salvar a si mesmo. Então, desse modo, a lei expõe o nosso pecado e ela nos conduz a Cristo. Então, Jesus Cristo é quem nos justifica. Jesus Cristo é quem obedece perfeitamente às exigências divinas em nosso lugar. Jesus Cristo é quem toma sobre si a nossa pena. Entretanto, uma vez que nós somos justificados em Cristo, que nós somos regenerados pelo Espírito Santo, agora nós andamos em novidade de vida. Nós não somos mais escravos do pecado. A lei de Deus é gravada em nossas mentes e no nosso coração. Então nós obedecemos os preceitos divinos, né, por amor a Deus e para nossa própria santificação. Então, meus irmãos, é de fundamental importância nós sabermos quais são esses preceitos do Senhor, porque eles são para o nosso próprio bem, para o bem das nossas famílias, para o bem da sociedade. E por fim,
e principalmente para a glória de Deus. Se você parar para observar cada mandamento, como ele é para o seu próprio bem, por exemplo, vamos observar um dos mandamentos aqui: não matarás. Se você matar uma pessoa, você está destruindo, acabando com a vida de alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o mandamento protege a vida, e com certeza você matando uma pessoa, você vai trazer consequências ruins para a sua própria vida, consequências desastrosas, né? Ainda nessa vida, e também é um pecado contra Deus. Então provavelmente você vai preso, ou alguém vai querer se vingar de você. As consequências são desastrosas. Vamos observar um outro mandamento. A gente ainda vai trabalhar cada um desses com detalhes, mas só para a gente entender como tudo que Deus estabeleceu é para o nosso próprio bem. Por exemplo, quando o texto bíblico diz: não adulterarás. Então, além de pecar contra Deus, alguém que adultera também acaba destruindo a sua própria família, quem sabe, dá um mau testemunho perante a sociedade. Então, cada mandamento que nós observarmos, além de tudo, também é para o nosso próprio bem. E o quarto não é diferente, meus irmãos. Esse texto que nós vamos trabalhar aqui hoje, a respeito do dia de descanso, do dia de Shabat, que aqui traduzido como dia de sábado, ele de modo semelhante é para o nosso próprio bem. Imagine uma pessoa que trabalha de domingo a domingo, sem descanso, sem tempo para cultuar a Deus. Provavelmente essa pessoa enfraquecerá tanto fisicamente quanto espiritualmente. A pessoa só trabalha, vai ficar estressado, vai ficar doente. O ser humano, ele precisa de descanso, ele precisa de tempo também para adorar a Deus. Então, tudo o que Deus orienta é para o nosso próprio bem. Nós vamos observar a lei do Senhor não como um peso, mas como um deleite, como norma de conduta para a nossa vida. Porque o Senhor que nos fez, Ele sabe o que é melhor para nós. Mas tem um detalhe: nós não obedecemos somente porque esses princípios são verdadeiros, mas porque foi o Senhor quem deu. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor, certo? Nós já estudamos os 3 primeiros mandamentos. Como nós vimos, a primeira tábua de respeito mais diretamente ao nosso relacionamento para com Deus. Lembra que Jesus resumiu, né, a lei: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Então essa primeira tábua, ela está mais relacionada àquilo que eu chamei de nosso relacionamento vertical, nosso relacionamento para com Deus. O primeiro mandamento lida com o objeto da adoração. A quem nós devemos adorar? Não terás outros deuses diante de mim. Nós devemos adorar somente a Deus, ao único Deus verdadeiro, que é o Deus triuno, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vimos que o segundo mandamento lida com a maneira de adorar, ou seja, como nós devemos adorar. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo da terra, todo aquele restante que a gente já estudou aqui. Então nós não devemos fazer representações de Deus para adorar, nem adorar imagens, mas adorar a Deus em espírito e em verdade. Em terceiro lugar, nós vimos o terceiro mandamento, que lida com a linguagem. Nós vimos que nós devemos honrar e ter reverência ao nome do Senhor, não tomar o nome do Senhor em vão, que foi no último domingo que nós trabalhamos. E hoje, o quarto mandamento, fechando então essa primeira tábua, lida com o tempo da adoração, né? Quando nós devemos adorar.
E o texto que nós lemos aqui em Êxodo 20, ele possui 3 partes. O que fazer, como fazer e por que fazer. Nós vamos observar essas 3 partes nesse texto. Obrigado. Nós vamos observar essas 3 partes do texto, mas nós vamos também observar o que as Escrituras como um todo, e principalmente os esclarecimentos posteriores que nós temos no Novo Testamento sobre esse assunto. Certo? Vamos então para o nosso primeiro ponto. O que fazer? Vamos para o texto. Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Vamos pegar essa primeira parte. Lembra-te. O verbo aqui, lembrar-se, pode ter um significado duplo. Pode significar que essa lei não foi dada pela primeira vez aqui. E também algo que deveria ser sempre observado, sempre lembrado, não deveria cair em desuso. Como nós vimos aqui, ele pode ter significado algo que não, uma lei que não foi dada pela primeira vez aqui. Então, quando foi pela primeira vez que foi dada esta instituição do Sabat? Porque aqui, quando a palavra está escrito sábado, né, o texto hebraico quer dizer Shabat, que quer dizer descanso. Seria mais ou menos assim: lembra-te do dia de descanso para o santificar. Então, quando foi instituída pela primeira vez, né, este dia, esse Shabat, esse descanso, ele aconteceu antes da entrega da lei no Sinai. Quando? Lá em Gênesis, no capítulo 2, vamos observar. Gênesis 2, versículo 3. Diz assim: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, bem antes ali do Senhor codificar a lei moral em tábuas de pedra no Sinai, a gente já tem esse preceito, esse princípio sendo apresentado aqui após a criação de todas as coisas. Após o fim da criação, o Senhor abençoou o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera, certo? Um teólogo chamado François Turrentini disse o seguinte: não é possível dizer que Deus abençoou o dia 7º e o santificou, a não ser pela instituição de sábado. John Murray falou que a instituição sabática não foi reincidida, se estabelece pela incorporação no decálogo. Ou seja, essa instituição do dia de descanso, de trabalhar 6 dias e descansar 1, não começou ali nos 10 mandamentos, na entrega da lei no Sinai. Desde a criação, como uma ordenança criacional, o Senhor criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, estabelecendo ali um padrão de 6 dias de trabalho por 1 de descanso, né? Então, meus irmãos, nós vamos observar este preceito aqui bem antes da entrega da lei. Um outro texto bíblico que também mostra o sábado aparecendo antes do Sinai é em Êxodo 16. Vamos observar lá, Êxodo 16. Versículo 23. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor.
O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. O que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Vamos observar o versículo 29. Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso, ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Então, o que a gente observa aqui? Que antes também ali da entrega da lei no Sinai, o Senhor, né, ao enviar o maná, ele enviava uma porção dobrada para que no sábado eles não precisassem colher. Então, na sexta-feira vinha uma porção dobrada para que eles pudessem observar ali o dia de descanso. Então, a gente observa, meus irmãos, o dia de descanso para adorar a Deus como uma ordenança criacional. E aqui eu queria fazer um parêntese para a gente observar algo, que é notável que outras ordenanças que possuem esse padrão criacional não foram revogadas por Cristo ali no Novo Testamento. Por exemplo, lá em Mateus 19, quando Jesus está lidando com os fariseus a respeito o divórcio, ele aponta ali para o princípio, né? Não foi assim desde o princípio, né? Então, a gente observa que as ações de Deus devem moldar o padrão da vida humana. O apóstolo Paulo também, em 1 Timóteo 2,13, quando ele fala a respeito das responsabilidades dos homens e das mulheres na igreja local, ele utilizou a ordem criacional, né? Porque Adão foi criado primeiro, etc. Então, assim como esse padrão criacional foi observado por Cristo e por Paulo, infere-se que o princípio pode ser aplicado também no que diz respeito ao aspecto moral do Shabat. O que eu quero dizer com isso, com o aspecto moral, meus irmãos, do Shabat? Vamos tentar entender isso aqui. Meus irmãos, o 4º mandamento, ele lida com o uso piedoso do nosso calendário, certo? Envolve 6 dias para a realização do nosso trabalho. E claro, o nosso trabalho ele tem que ser realizado para a glória de Deus, e 1 dia para descansar e adorar a Deus. Ou seja, a semana inteira é dada para nós fazermos a vontade de Deus. 6 dias trabalhando, e quando você está trabalhando, você também vai trabalhar para a glória de Deus, né? 6 dias para fazer todas as suas atividades, e 1 dia para adorar a Deus. Entretanto, meus irmãos, eu preciso pontuar algumas coisas aqui antes de nós avançarmos, porque nós vimos na primeira mensagem que a lei de Deus ela pode ter aspectos que são cerimoniais, aspectos que são civis e aspectos que são morais. E quando a gente fala a respeito do 4º mandamento, concernente ao sábado, esse mandamento, ele possui tanto um aspecto moral, que permanece, quanto um aspecto positivo, que muda. Por isso que existe um grande debate quando a gente lida com esse mandamento. Algumas pessoas só observam o aspecto moral, ou seja, entendem que o sábado deve ser observado exatamente como os judeus faziam ali na Antiga Aliança, né, no 7º dia. Outras pessoas só observam o aspecto cerimonial, ou seja, eles entendem que na Nova Aliança não tem observância nenhuma desse mandamento, né? Então tem esses 2 extremos aqui, aqueles que entendem que só há um aspecto moral que tem que ser observado exatamente como era na Antiga Aliança, outros que entendem que é um aspecto só cerimonial que passou e que não tem que ser observado mais nada. Entretanto, meus irmãos, a posição que eu entendo que está mais alinhada ao ensino das Escrituras é que o mandamento possui esses 2 aspectos. Em parte ele é moral e em parte ele é cerimonial, né? Então tem certas leis morais que possuem elementos positivos e temporários, né? Então, para nós entendermos melhor o assunto, como nós lidamos com o 4º mandamento nos dias de hoje, nós vamos estudar, nós vamos observar aquilo que nós chamamos de teologia bíblica, né? Essa área da teologia pode nos ajudar a observar e entender como nós hoje
nos relacionamos com este mandamento. O que a teologia bíblica procura fazer? Entender como a Escritura toda lida com esse assunto, né? Então a gente está vendo aqui, começando a ver o seguinte, que mesmo antes ali da entrega da lei no Sinai, já existia ali uma instituição do sábado, como uma ordenança criacional. Mas a gente vai observar que esse sábado aqui da criação, ele apontava para algo no futuro, né? Então, esse sábado da criação, ele foi depois colocado ali no quarto mandamento do Sinai, e a gente vai observar depois para onde ele apontava no futuro. Então, observar esse enredo das Escrituras nos ajuda a compreender corretamente esses textos mais difíceis, esses assuntos que são mais polêmicos, certo? Então vamos avançar, voltando para o nosso texto de Êxodo, que a gente já observou que, lembra-te, aponta para algo que já ocorria no passado e também chama atenção para algo que deve ser observado. Lembra-te do dia de sábado. Como eu falei a vocês, sábado significa Shabat, que quer dizer descanso, para o santificar, né? Então, santificar traz a ideia de adoração, certo? O termo hebraico Shabat traz a ideia de descansar, e o termo santificar traz a ideia de adoração. Philip Ryken disse o seguinte: não é um dia para a rotina diária, é um dia para relaxamento e recuperação, para distanciar-se das rotinas normais da vida, a fim de redescobrir a bondade e a graça de Deus. E sobre o termo santificar, que, como eu falei, traz uma noção de consagrar, de separar para Deus, de dedicar, o Ryken, ele vai dizer o seguinte: santificar algo, no sentido bíblico, é dedicá-lo exclusivamente para a adoração. Então a gente observa esses dois aspectos que tinham nesse Shabat. O quê? Descanso e adoração. Então lembra-te, já existia antes. O que envolvia? Descanso, Shabat e adoração. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Então esse dia envolvia descanso, envolvia adoração. No Antigo Testamento, lá em Levítico, nós vamos observar, Levítico 23, versículo 2, diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamares serão santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Santa convocação. Nenhuma obra fareis o sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então, essas santas convocações aconteciam no sábado. Era um dia de adoração, era um dia de culto. E na antiga aliança, esse dia se tornou também um sinal, serviu como um sinal da antiga aliança. Quando a gente observa Êxodo, no capítulo 31, no versículo 16, vamos observar lá. Êxodo 31, 16. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele, no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então esse era o significado nosso primeiro ponto. Eles tinham que lembrar do dia de descanso para adorar a Deus, do dia de sábado, do dia de Shabat. Então, meus irmãos, assim como um marido que é casado por muitos anos com a sua esposa, ele sempre lembra de uma data importante. Qual é? A data, ele deveria lembrar, né? Senão vai ter problema. A data do casamento, né?
porque foi uma ocasião importante. Então, geralmente, os casais, o que eles fazem nessa data? Né? Um jantar especial, eles comemoram ali aquele dia, porque ele marca algo importante. Então, meus irmãos, quanto maior não deveria ser lembrar do dia do Senhor, do dia de descanso, para adorar a Deus, né? Tem certas pessoas, meus irmãos, que às vezes, já trazendo para uma situação mais atual, às vezes não observam um dia para descansar e adorar a Deus. Por exemplo, digamos que você desenvolve o seu trabalho e você mesmo monta a sua agenda. E aí você, na sua agenda, você coloca todo domingo ali com algum serviço para fazer. Todo domingo tem alguma coisa para você fazer que te impede de cultuar a Deus, que te impede de descansar, né? Quantas pessoas que acabam tomando esse tipo de decisão não acabam esfriando na fé, né? Não acabam enfraquecendo espiritualmente. Então, esse princípio de trabalhar 6 dias e descansar é algo que o Senhor estabeleceu. Nós não somos máquinas. Nós não fomos, até as máquinas precisam descansar, né? Mas nós não fomos feitos para trabalhar 7 dias por semana. Nós precisamos de descanso e precisamos de tempo para cultuar a Deus com sua igreja. Então, nesse primeiro ponto, nós notamos que o dia do Shabat, o dia de descanso, foi instituído após a criação e foi incorporado no Decálogo. Trata-se de um dia separado para o descanso e a adoração a Deus. Deus deve ser adorado, servido e honrado todos os dias, claro, mas um dia em 7 é especialmente dedicado à sua honra e utilizado ao seu serviço. É claro que, como eu falei, todos os dias da nossa vida, a gente vai adorar a Deus, né? Mas a gente adora em outras atividades, por exemplo, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Você vai buscar ser o melhor professor para a glória de Deus, o melhor advogado para a glória de Deus, o melhor médico para a glória de Deus, né? Então, a gente tem 6 dias para desenvolver todas as nossas atividades, mas um dia para dedicar-se especialmente, de uma forma que a gente não tem essa possibilidade nos outros dias, a cultuar a Deus, a reunir-se com a sua igreja, a congregar, a adorar a Deus, a simplesmente dedicar esse dia ao Senhor, né? Descansar em Deus, relembrar do que o Senhor fez por nós, certo? Então, em segundo lugar, como fazer? A gente viu o que fazer, lembra-te do dia do Shabat para descansar, ou para santificar a Deus, né? Em segundo lugar, como fazer? Ele vai dizer aqui, a partir, meus irmãos, do versículo 9, ele diz assim: 6 dias trabalharás e farás a tua obra. 6 dias trabalharás e farás a tua obra. O trabalho, meus irmãos, ele não é uma desgraça. Infelizmente, depois da queda, ele se tornou mais penoso. Mas o trabalho, ele é um dom divino, não é algo ruim. O Senhor deu ao homem 6 dias para realizar todas as suas atividades, e todas elas devem ser feitas para a glória de Deus. Deus nos concede 6 dias para trabalhos de todas as espécies, para a gente organizar, né, a nossa semana e glorificá-lo durante esses 6 dias, né? Então, desde a criação, Adão, ele recebeu responsabilidades, né? A gente vai observar que ele tinha que dar nome aos animais, que ele tinha que cultivar o jardim no Éden, ele tinha que guardar aquele jardim, ele já tinha suas atribuições, né? Então, as nossas atividades ordinárias que nós desenvolvemos durante os outros dias da semana, elas também devem ser feitas para a glória de Deus, né? Nós não devemos ser pessoas ociosas que não fazem nada da vida.
né? Nós devemos glorificar a Deus, seja lá qual for a atividade que nós estamos fazendo. Mas ele vai dizer no verso 10, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui, meus irmãos, que nós observamos que há um aspecto, né, cerimonial, ou seja, positivo, envolvido neste ponto, ou seja, que aponta para algo no futuro, quando ele fala a respeito do 7º dia em si, que era o Shabat dos judeus. A gente vai observar mais para frente que há esclarecimentos posteriores sobre esse assunto. Então, os judeus observavam o 7º dia ali da semana. Como é que isso deveria ser observado? Ele diz assim, depois de falar a parte positiva do mandamento, ó, do que você tem que fazer, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, agora ele vai para uma parte negativa. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, né? Então, ele fala dos 6 dias, faz a tua obra, mas o 7º é o sábado do Senhor teu Deus. O que ele não deveria fazer? Ó, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas terras para dentro, né? Então aqui a gente vê que envolve a estrutura da vida familiar, né, porque fala a respeito, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, ou seja, envolve a família, como a família vai observar este dia, né, mas envolve também a responsabilidade social para com outras pessoas pelas quais nós podemos estar responsáveis. Ele fala aqui do teu servo e a tua serva, né? Então, assim como você deveria repousar, descansar, santificar esse dia ao Senhor, você não deveria dar funções para os seus servos de forma que eles não tivessem essa possibilidade. Então, você também deveria proporcionar que eles, né, pudessem descansar nesse dia, santificar esse dia, né? Então, por exemplo, na prática, você é um patrão, você não pode deixar os seus funcionários trabalharem de domingo a domingo, né? Você tem que deixar também ele folgar o dia de descanso. E esse entendimento de que os 6 dias eram para desenvolver as atividades gerais, e o 7º, o dia do Senhor, o dia de descanso, né? A gente vai entender depois na Nova Aliança que passaram a observar o primeiro dia, esse foco na adoração, do santificar o dia ao Senhor, levou os puritanos a se referirem ao Shabat como o dia da feira da alma. Considerando que os 6 dias são para negócios comuns, esse é o dia que eles dedicavam a transicionar para com os negócios espirituais, negociando negociando na moeda do céu. Então, eles viam assim, olha, todos os dias são de feira, são de comércio, né, são de coisas para a gente desenvolver o nosso próprio trabalho, mas o dia de descanso, o dia do Senhor, é o dia da feira da alma, é o dia que a gente vai utilizar para crescermos espiritualmente, para ter comunhão mais íntima com Deus, para fazer tudo aquilo que envolve o nosso relacionamento com Deus, nossa piedade, nossa comunhão com o Senhor, né, a nossa devoção, os cultos públicos, cultos em família. Então eles tinham esse dia do Senhor como um dia de deleite, o dia da feira da alma, que eles chamavam. Meus irmãos, quando a gente fala a respeito disso, né, começam a surgir também alguns pensamentos, porque existem algumas atividades e profissões que serão necessárias, né, para serem realizadas nesse dia. Mas eu vou falar um pouco mais para frente sobre as atividades que vão ser necessárias, atividade de necessidade, de misericórdia e adoração vão ser atividades necessárias nesse dia. A gente vai falar um pouco sobre isso, que eu sei que a gente começa a pensar quando lidamos com o assunto. Mas nós vamos observar que aqui, nesse texto do Êxodo, o descanso envolvia até mesmo os animais, né? Quando ele fala aqui, ó, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque Israel, meus irmãos, era uma sociedade
agrária. E boa porção do seu trabalho era feito com auxílio de animais. Então o Senhor ordena que não só o povo, mas até mesmo os animais precisavam descansar, né? E além disso, o Senhor ordena não só o povo, mas os forasteiros no meio deles deviam também parar, como a gente viu aqui no final, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Deus queria que todas as suas criaturas tivessem alívio do trabalho. Todos deveriam trabalhar, todos deveriam descansar, pois todos têm de ser livres para adorar a Deus, certo? Então, o que deveria ser feito? A gente viu o que, né? O que deveria ser feito? Lembrar do dia de sábado para santificá-lo. E aqui a gente viu como? Fazendo o trabalho em 6 dias e dedicando um dia ao Senhor para adorar e descansar. Isso também envolvia liberar o trabalho daqueles a quem nós estamos responsáveis para que eles também pudessem fazer o mesmo. Ficou claro até aqui? O que fazer e como fazer. Então, o que fazer? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Como fazer? Trabalhando 6 dias, fazendo nossas atividades nesses 6 dias e dedicando um dia a Deus para santificar, né? E nesse dia também liberar as funções daqueles que a gente está responsável, nossos servos aqui no texto, né? E agora a gente vai para o nosso terceiro ponto. Por quê? Por que fazer isso? E aí ele volta para aquela ordem criacional que eu falei no início. Porque em 6 dias fez o Senhor, teu Deus, os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então a razão para trabalhar e descansar é porque nós servimos um Deus que trabalha e descansa. O Senhor criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então o 4º mandamento, ele rememora a criação do mundo. A obra de criação, né, quando foi terminada. Entretanto, como eu falei para vocês, o fato de que Deus descansou ali na criação também envolvia um aspecto de uma promessa, que aponta para um descanso superior. Isso nós podemos ler, e já estudamos aqui, quando estudamos a carta aos Hebreus. Vocês lembram? Hebreus no capítulo 4. Abra comigo Hebreus capítulo 4. Por isso que eu falei para vocês que é importante nós estudarmos a teologia bíblica nesse sentido, que nós vamos ver que tem textos posteriores que podem trazer luz para a nossa compreensão de textos que estão aqui atrás. Hebreus 4. Vamos lá. Verso 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não terem sido acompanhada pela fé aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras tivessem concluídas, presta atenção, desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, presta atenção, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizeram. Aqui ele está lembrando do sábado criacional. Aqui, ó. Descansou Deus de todas as obras que fizeram. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar alguns nele, e por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas.
De novo, determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvera dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então, a gente vê que tem um descanso criacional, né? O povo de Israel que desobedeceu a Deus no deserto, muitos não entraram no descanso em Canaã, mas Josué entrou, né, com uma parte do povo ali na terra prometida, a terra de Canaã. Mas o que o texto vai dizer? Ora, se Josué houvesse dado descanso, não se falaria posteriormente a respeito de outro dia. Ou seja, aquele descanso na terra de Canaã não era um descanso final ainda tinha um mais para frente. Ou seja, aquele sábado ele apontava para algo no futuro, no porvir. Tem um aspecto tipológico, como a gente já tem estudado aqui, né, que aponta para algo maior. Então, por exemplo, aquela Canaã terrena, ela aponta para algo superior, para a cidade a qual o construtor e o arquiteto é Deus, para novos céus, nova terra, para a consumação final. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então ainda resta um repouso, ainda resta um descanso final, né? Um Shabat eterno, que ainda acontecerá no porvir, né? Então esse descanso aqui que aparece, ele tem um aspecto tipológico, ele aponta para um descanso da consumação. Então o fato de que o descanso de Deus é uma promessa do descanso eterno, é confirmado nesse texto de Hebreus 4, do 1 ao 10. Então o Shabat criacional apontava para o descanso que resta para o povo de Deus. Ou seja, há um aspecto escatológico que aponta para o futuro, para o descanso eterno dos crentes, né? Então nós observamos que tinha esse aspecto no sábado criacional, que aponta para o descanso. E esse descanso é garantido, nós sabemos, por quem, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. E um outro texto bíblico também demonstra que, além do aspecto criacional, o sábado judaico também apontava para a redenção deles, né? Eles também lembravam da redenção que receberam do cativeiro egípcio. Vamos observar Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio 5:15. Deuteronômio 5:15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então olha aqui, lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então, na antiga aliança, o sábado ele tinha esses dois aspectos. Ele rememorava a criação, o sábado da criação, e também o sábado da redenção do cativeiro egípcio, né? Mas a gente observa que a redenção do cativeiro egípcio também aponta para uma redenção superior. Não é verdade? E nós vimos também ao longo dos nossos estudos aqui, que além desses 10 mandamentos, da lei moral, também foram anexadas leis civis e cerimoniais que estavam atreladas ali ao sábado, que tornou-se um sinal daquela aliança. Então, para a gente refletir aqui, o Shabat, como nós vimos, apontava para um descanso superior. E esse descanso superior foi conquistado por quem? Nós já entramos nesse descanso, por quê? Porque estamos em Cristo Jesus. Mas ele também aponta para um descanso que virá, que ainda resta para o povo de Deus, que é o descanso eterno. Então, meus irmãos, Cristo
Esse descanso foi conquistado por Cristo e será desfrutado na plenitude, né, na consumação de todas as coisas. Por quê? Porque Cristo é quem nos salva, Cristo é quem é para quem a redenção perfeita, aquela redenção que era um tipo ali de tirar o povo da terra do Egito, apontava uma redenção perfeita, que é Cristo nos livrando da condenação do pecado, do domínio do diabo, nos levando para a glória com Deus, né? Só que a gente também tem que observar aqueles aspectos de que o reino de Deus já foi inaugurado, mas ainda não na sua plenitude. Então, Cristo já nos salvou, mas ainda aguardamos a consumação de todas as coisas. Ou seja, Cristo, meus irmãos, ele inaugura um novo momento, ele inaugura a nova criação, e ele proporciona uma redenção muito superior, a qual o Êxodo era apenas um tipo, né? Então, assim como o sábado da antiga aliança rememorava a criação e a redenção, quando Cristo vem, ele inaugura a nova criação e ele proporciona uma redenção superior. Nós somos chamados de nova criação em Cristo, nova criatura em Cristo. E a redenção que ele proporciona é muito maior do que o cativeiro egípcio. Ele nos livra da condenação do inferno e nos leva para a glória celeste. Agora nós vamos começar a observar os esclarecimentos que o Novo Testamento nos dá sobre esse assunto. Vamos observar como o Shabat, não só o Shabat, mas todas as cerimônias que o Shabat judaico e todas as cerimônias que nós observamos ali no Antigo Testamento apontavam para Cristo. Abra comigo Colossenses capítulo 2. Colossenses 2,16. Colossenses capítulo 2, verso 16. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, o sábado ele tinha um caráter tipológico, desde o início da criação. Pode, desse ponto de vista, ser visto como uma sombra, né, de Samuel Waldron. Então, o sábado, assim como todas aquelas, o sábado judaico, assim como todas aquelas cerimônias, apontavam para o nosso Senhor Jesus Cristo como uma sombra. E aí, quando nós vamos observar o Novo Testamento em si, com a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, em Marcos 12:8, Jesus se apresenta como o Senhor do sábado, aquele que tem autoridade sobre o sábado, né? Lembrando que agora, no contexto do Novo Testamento, a gente vai observar os fariseus deturpando totalmente esse mandamento, né? Então, eles acrescentavam um monte de leis a respeito do sábado. Quando Jesus queria curar um enfermo, eles queriam acusar Jesus de que está quebrando o mandamento naquele dia, né? Quando os discípulos de Cristo vão colher uma espiga para comer, eles vão lá e vão dizer que eles estão quebrando o mandamento daquele dia. Eles acrescentaram um monte de regras ali que não eram adequadas à Escritura, à observância daquele mandamento. E Jesus vai dizer: eu sou o Senhor do sábado. Era para ele que o mandamento apontava, e era ele quem tem autoridade de dizer como é que ele deve ser observado, né? Jesus é o Senhor do sábado, do Shabat. Então Jesus Cristo se apresenta como aquele que daria descanso perfeito aos seus seguidores. Abra comigo Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nesse sentido, aquele que traz o descanso verdadeiro para a alma aflita, nele o sábado também encontra esse cumprimento. Ele é quem conduz o seu povo para um descanso eterno, como nós vimos em Hebreus. Após concluir a obra expiatória, o Senhor do sábado ressuscitou no domingo, o primeiro dia da semana. Você vai observar esse relato em Mateus 28:1, em Marcos 16:2, João 21. Os autores bíblicos fizeram questão de pontuar o dia, o primeiro dia da semana, o domingo. Então a gente já começa a observar o primeiro dia da semana sendo mostrado. Então esse evento da ressurreição de Cristo, quando ele conclui ali a sua obra redentora, quando ele já expiou, pagou o preço por nossos pecados na cruz, foi sepultado no sábado e ressuscitou no domingo, isso foi algo tão marcante, meus irmãos, que foi observado pelos cristãos como nada menos do que o início de uma nova criação. Em 2 Coríntios 5,17, vai dizer que se alguém está em Cristo, o termo lá é nova criação. Em Gálatas 6,15 diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criação, uma nova criatura. Então Cristo estabelece algo novo, o reino de Deus está entre nós, a nova criação foi inaugurada. Nós sabemos que ainda resta a consumação, mas o reino de Deus já está entre nós, a nova criação já começou em Cristo. Gerhard Voss afirmou o seguinte: nós não percebemos suficientemente o senso profundo que a igreja primitiva teve da importância extraordinária da aparição e especialmente da ressurreição do Messias. A última era para eles nada menos do que o trazer de outra a segunda criação. E eles sentiram que isso deveria ter expressão na colocação do Shabat com referência aos outros dias da semana. Os crentes se viam em certa medida como participantes do cumprimento do Shabat. Se a criação de um requeria uma sequência, então a criação de outro requeria outra sucessão. Então o Gerhard Voss apontou para esse entendimento que os cristãos tiveram a respeito ali da ressurreição de Cristo. E o Samuel Waldron falou o seguinte: a mudança para o primeiro dia é sinal que a nova criação chegou. A continuação do Shabat semanal é o lembrete de que a velha criação ainda não passou. Assim, uma vez que a natureza da ordenança do Shabat e a superposição das eras sejam compreendidas, pode-se entender como o dia pode ser mudado, enquanto o Shabat permanece. O chamado problema da mudança se evapora. O Samuel Waldron falou isso. Então, com esse entendimento de que Cristo inaugura a nova criação, há uma mudança de dia, sem a anulação do Shabat semanal, porque a antiga criação ainda continua, ainda não terminou. Então, meus irmãos, para nós partirmos para avançarmos no assunto, quando nós observamos o Novo Testamento, nós podemos notar que gradualmente os cristãos passaram a se reunir no primeiro dia da semana. Você vai observar em Marcos 16:9, que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou nesse dia, como nós já vimos. Em segundo lugar, o Senhor ressurreto escolheu se encontrar com seus discípulos nesse dia, 2 vezes, Você vai ver em João 20:19 e João 20:26. Em terceiro lugar, o Pentecostes ocorreu nesse dia, Você pode estudar ali Levítico 23:15 ao 16 e Atos 2:14.
Os cristãos passaram a cultuar nesse dia. Você vai observar lá em Atos 20, capítulo 20, verso 7, o povo ali partindo o pão, pregando a palavra, né, participando das ordenanças do Senhor. Inclusive, aquele episódio que o Eutico caiu e morreu, né, que eles estavam num culto ali no dia do Senhor. O apóstolo Paulo orientou para que as coletas fossem feitas no primeiro dia da semana, 1 Coríntios 16, 2. E Apocalipse, esse dia é chamado de o dia do Senhor, né? Então a gente vê desde Gênesis a Apocalipse lidando com o assunto, né? Então no dia do Senhor foi que o apóstolo João estava ali, recebeu ali a sua visão. E a grande massa dos comentaristas bíblicos vão ser unânimes em dizer que o dia do Senhor em Apocalipse é o domingo em que a igreja estava reunida. Meus irmãos, mas isso não é tudo. Eu trouxe aqui uma citação do Frame, que ele mostra que o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, ele já ecoava ali no Antigo Testamento várias cerimônias que apontavam para esse dia. O Frame vai dizer o seguinte: mas por que o primeiro dia? Jesus escolheu esse dia arbitrariamente para ser o dia da ressurreição e o sábado da era pós-ressurreição? Penso que não. O Antigo Testamento já contém muito simbolismo sobre o primeiro dia, que o Novo Testamento cumpre. Observe o seguinte: o primeiro dia completo de vida de Adão ocorreu no 7º dia de Deus, o sábado divino. Assim, o sábado divino no 7º dia, que ele compartilhou com Adão, como já vimos, coincide com o primeiro dia de Adão. A conclusão da obra criativa de Deus era o começo para Adão. A fundação da vida terrena do homem, assim como a ressurreição de Jesus, é a fundação da nossa vida nele e a nova criação, 2 Coríntios 5,17. Em ambos os casos, o sábado está associado com o primeiro dia. Segundo lugar, o movimento do molho e a oferta de manjares do Pentecoste ocorrem no dia imediato ao sábado, Levítico 23, 11 e 16. Ou seja, o primeiro dia da semana. O dia da oferta de manjares em si é um sábado, embora não seja chamado assim. Israel deve ter uma santa convocação nesse dia e não deve fazer qualquer obra servil, verso 21. Nessa festa das primícias, somos lembrados de Jesus, as primícias dos que dormem, 1 Coríntios 15, 20 e 23. Como o dia do Senhor, o Pentecoste celebra a ressurreição. Terceiro lugar, a festa dos tabernáculos também há sábados, no primeiro e no 8º dia, Levítico 23, 35. Quarto, portanto, visto que o Pentecostes e tabernáculos incluíam cada um 2 sábados nos primeiros dias, é provável que os 2 sábados da festa de Páscoa também sejam no primeiro dia, versículos 6 e 8. Assim, todas as 3 festas anuais que antecipam a redenção de Cristo caracterizam-se por ser sábados no primeiro dia. Quinto lugar, o jubileu é bem provavelmente um ano que segue a um ano sabático, chegando ao auge do sistema de anos com um símbolo do primeiro ano, o sábado após o sábado. Então a gente vai observar aqui como já no Antigo Testamento havia uma grande quantidade de cerimônias que ali simbolizavam ali, ou de alguma maneira tinham uma relação com este dia que na nova aliança o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Por fim, meus irmãos, além de todos esses argumentos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, os documentos da história da igreja mostram que essa foi a prática dos primeiros cristãos, observar o primeiro dia da semana. Você vai observar o Didaquê, que é um documento do 1º século, documentos dos pais da igreja, como Inácio, Justino Mártir, Dionísio de Corinto, segundo Eusébio, Tertuliano, Orígenes e não poucos outros. Nós não fazemos teologia num vácuo, a gente tem 2000 anos de história. A gente tem que observar como ao longo da história também os cristãos têm observado este dia, certo? E Stuart Oliver falou o seguinte:
Durante toda a história da igreja, o domingo tem sido observado como o Shabat dos cristãos. A evidência documental é unânime e retrocede a 74 depois de Cristo. Durante as piores perseguições, perguntava-se aos suspeitos de serem cristãos: Dominicum servasti, que significa o quê? Quer dizer, você guarda o dia do Senhor? Os verdadeiros cristãos responderiam: eu sou um cristão, não posso deixar de fazer isso. O Stuart Olyott falou. Então era uma marca distintiva ali dos cristãos. Meus irmãos, aqui na nossa igreja nós subscrevemos essa confissão de fé. No passado, tanto a confissão de fé batista de 1689, quanto a confissão de fé de Westminster e a declaração de Savoy eram unânimes sobre esse assunto. Eu vou ler um trecho da nossa confissão. Ela diz o seguinte, preste atenção: pelo desígnio de Deus, há uma lei da natureza que, em geral, uma proporção de tempo seja destinada a culto a Deus, desta forma em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, válido a todos os homens em todas as eras. Deus particularmente nomeou um dia em 7 para ser um descanso, para ser-lhe santificado. Desde o início do mundo até o dia da ressurreição de Cristo, foi o último dia da semana. E a partir da ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, que é chamado Dia do Senhor, e deve continuar até o fim do mundo como Shabat cristão, sendo abolida a observância do último dia da semana. Então, tanto para os puritanos, os batistas, presbiterianos e congregacionais do passado, isso era o entendimento, né, ortodoxo sobre o assunto. E agora, só para nós caminharmos aqui para a nossa conclusão, nós precisamos entender que a maneira da observação deste mandamento não é idêntica a como os fariseus faziam isso, nem mesmo os judeus da antiga aliança. Lembrando que eles estavam envolvidos também ali com leis civis, com leis cerimoniais que envolviam o sábado. Então nós devemos observar como nós devemos observar hoje, você, cristão, o dia do Senhor, né? Qual é o nosso exemplo de conduta nesse dia? Nós temos que observar como o nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos lideram com o assunto. O que o Senhor Jesus Cristo ensinou sobre o Shabat? É interessante que o Senhor Jesus reprovou a atitude legalista dos fariseus. Ele demonstrou que é lícito fazer o bem neste dia, Mateus 12:12. Ele explicou que o Shabat foi feito para o homem, e não o homem para o Shabat. Então, aquelas pessoas estavam ali procurando, que nem um fiscal de trânsito, procurando alguém que estivesse fazendo alguma coisa errada naquele dia para multar. Como um fiscal de trânsito, né, na minha ilustração aqui. Mas não é dessa maneira. Não é criando um monte de lista de regras minuciosas e pode e não pode. É lícito fazer o bem nesse dia. A nossa observância não deve ser nem legalista, nem antinomiana. Deve ser um regozijo, meus irmãos. O Shabat foi feito para o homem. Não fala para o judeu, né? Mas para o homem, para o ser humano. Um dia para nós adorarmos a Deus, para nós descansarmos dos nossos labores, dedicarmos, para Deus. Se nós observarmos, meus irmãos, como eu falei, a gente tem uma tendência a ir muito para um lado ou para o outro. Ou para o legalismo, aquela pessoa que pensa que vai ser salva pela própria obediência dela, ou acrescenta um monte de minúcias aos mandamentos. Ou para o antinomianismo, que deixa para lá, não está nem aí, e faz o que der na telha. O meio termo parece o caminho mais seguro, mais sensato, o bom senso, o equilíbrio, né? Se a gente parar para observar, nas atitudes de Jesus, a gente pode observar 3 categorias de atividades que são desenvolvidas nesse dia. Por exemplo, atividade de necessidade,
né? Como os discípulos que estavam colhendo e comendo, estavam com fome. Tanto que Jesus vai dizer, vocês não lembram para os fariseus, vocês não lembram o que Davi fez quando ele teve fome? Era uma coisa, é uma atividade de necessidade, ou seja, são aquelas atividades que não podem ser feitas no dia anterior e não podem ser deixadas para o dia seguinte. É algo que precisa ser resolvido naquele dia, né? Por exemplo, um médico, ele vai ter que fazer uma cirurgia, mas não vai deixar de fazer uma cirurgia porque é o dia do Senhor. Ele vai estar, inclusive, servindo a Deus, fazendo ajudando aquela pessoa, como Jesus curou os doentes, né? Naquele dia. Então tem atividade e necessidade. Por exemplo, um policial que vai ter que trabalhar naquele dia, né? Uma enfermeira, a pessoa não está pecando por conta disso, são atividades necessárias. A pessoa só tem que tomar cuidado para a escala dela não ser sempre todo domingo, ela nunca ter tempo para cultuar a Deus com a igreja, né? Se ela estiver nessa situação, começar a orar para que o Senhor a ajude. Ou também, se ela estiver nessa situação, não deixar de participar enquanto não muda, na reunião de quarta-feira, por exemplo. Então a gente tem que ter bom senso e lidar com a situação não de maneira legalista, né? Então, atividades de necessidade. Por exemplo, naquela época, meus irmãos, com certeza era muito difícil para os cristãos. No começo ali, a gente vai observar que foi gradualmente a observação desde o primeiro dia. Eles tinham que trabalhar, que sustentar suas famílias, eles se reuniam ali para adorar a Deus, mas o dia do descanso era o Shabat, era o sábado, né? Então, foi posteriormente que isso foi sendo desenvolvido e compreendido dessa maneira, até chegar nesse ponto. Mas a gente tem que observar que tem atividades que são necessidade. E, em segundo lugar, tem atividades que são de adoração e piedade, ou seja, o culto público. Você priorizar o culto público. Por exemplo, no domingo, tem o jogo do Paysandu e tem o culto. Para onde é que você vai? Entendeu? É de priorizar o culto público. Priorizar aquilo que vai ser atividade de adoração. Tanto em casa, você planejar aquele dia, sabe? Você planejar a sua semana, para que aquele dia de fato seja um dia que você aproveite bem para o seu deleite, sua comunhão com Deus, para o crescimento espiritual da sua família, né? Se organizar para isso. O nosso pensamento não deve ser, meus irmãos, até onde eu posso ir sem quebrar o mandamento. Não tem que ser esse o nosso pensamento. O pensamento tem que ser, como eu posso melhor obedecer a Deus nesse dia? Qual a melhor maneira que eu posso fazer de aproveitar esse dia? Poxa, eu vou me preparar, quem sabe até mesmo no dia anterior, já preparando, organizando minhas coisas ali para vir para a EBD 9 horas. Quando você tem um casamento de manhã no outro dia, meu amigo, as roupas já estão passadas, né? Já escolheu a roupa, já sabe tudo, né? Como é que vai ser quando tem um casamento de manhã. Quão maior não deveria ser o nosso zelo? Poxa, amanhã é o dia do Senhor, nós vamos estar com o povo de Deus ali na escola bíblica dominical, eu vou preparar aqui as minhas coisas, já vou deixar tudo prontinho, para não ter que sair para resolver problema, eu vou me organizar, antecipar, sabe, para que eu aproveite da melhor maneira esse dia, sabe, quem sabe almoçar ali com alguns irmãos, visitar alguém que está precisando de ajuda. Então, depois vem para o culto, se preparar para vir para o culto. Antes de falar assim no WhatsApp, sempre mandando aquela mensagem, gente, prepare as suas mentes, seus corações para adorar a Deus, porque é diferente você está, por exemplo, se preparando para vir para o culto, para ouvir a palavra de Deus, refletindo sobre quem Deus é, sobre a sua palavra, sobre a salvação, do que você está assistindo o MMA e a gente está na hora do culto e vem correndo para cá. Não estou falando nada contra o MMA, nem o futebol, não é isso, mas é da gente buscar aproveitar da melhor maneira, entende? Refletindo a respeito das coisas de Deus e aproveitando da melhor maneira, né? Nossos tempos de adoração. Tem tempo, quem sabe, com suas crianças ali, memorizando o catecismo, cantando hinos com a sua família, conversando acerca das coisas do Senhor. São maneiras que a gente tem, né, de aproveitar esse dia, de santificar esse dia. Atividades, falando de atividade de necessidade, adoração e misericórdia.
visitar o doente, aliviar os pobres, ajudar os aflitos, proclamar o Evangelho. Se você parar para observar no seu contexto, como é que você poderia fazer isso? Refletindo, poxa, como é que... às vezes a gente fala, né? Poxa, as boas obras, elas não salvam, né? Mas são evidências de quem é salvo. Mas às vezes a gente não pensa, poxa, quando é que eu vou também ajudar o necessitado na prática? Quando é que eu vou evangelizar? Às vezes a gente deixa muito no automático, né? Quem sabe a gente não pode mais intencionalmente pensar, poxa, como é que eu posso, no meu contexto, ajudar alguém que tá doente, orar por alguém, pregar o evangelho para alguém? Como é que eu posso, no meu contexto, especialmente nesse dia, tirar um tempo para isso? Para quem sabe fazer uma visita, quem sabe fazer algum tipo de ação evangelística, quem sabe? O Chad Van Dixhoorn vai falar o seguinte: se nos lembrarmos do dia do Senhor, adorando a Ele e buscando fazer o bem, se esse é o anseio de nossos corações, com a ajuda de Deus, não podemos estar muito errados. Mas, se ainda erramos, podemos nos voltar ao Senhor do sábado, que ressuscitou na manhã de um domingo, para que os pecadores achassem perdão, né? Então, meus irmãos, mesmo que a gente se esforce e não consiga, a gente pode voltar para o Senhor do sábado e pedir perdão por nossas falhas, nossos pecados. E a nossa conclusão, eu vou relembrar algumas coisas importantes. E nós vamos reflita a respeito da sua vida, como é que você tem lidado com o seu calendário, com a sua semana, com os seus dias, com a organização do seu tempo. Vamos observar aqui algumas coisas importantes que nós vimos aqui. Na Nova Aliança, os cristãos passaram a observar o quarto mandamento no primeiro dia da semana, como o dia do Senhor. Ainda há um olhar para frente, assim como um olhar para trás. Olhar para trás é olhar para a ressurreição de Cristo. Nós lembramos, né? Todo domingo que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Mas nós olhamos para frente também, para o descanso que resta para o povo de Deus. A segunda vinda de Cristo, a consumação de todas as coisas e o nosso Shabat final. Quando nós vamos descansar, nós não vamos mais poder pecar, que coisa maravilhosa. Nós vamos descansar das nossas labutas para sempre. Nesse sentido de pecado e luta que a gente tem aqui contra o pecado durante a vida. Nós vamos ter esse descanso de chegar lá com o Senhor, nessa cidade celestial, a qual Canaã era só um tipo. Quando nós chegarmos lá nesse descanso final, quão maravilhoso será. Então todo domingo a gente lembra disso. Lembra de olhar para trás, olha, Jesus ressuscitou, ou seja, o preço pelos nossos pecados foi pago, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, já estamos em Cristo, então temos os nossos pecados perdoados, louvado seja Deus. Mas olhamos para frente, Cristo vai voltar para nos buscar, haverá a ressurreição dos mortos, haverá a consumação final, viveremos em novos céus e nova terra, os nossos olhos serão enxugados todas as lágrimas. Que maravilha! Olhamos para trás, olhamos para frente, todo domingo. O mandamento nos ensina a manter um certo ritmo em nossas vidas. 6 dias de trabalho, 1 de descanso e adoração. Engloba toda a semana, engloba a vida toda. Que as nossas atividades durante a semana sejam para a glória de Deus, seja aquilo que nós estivermos envolvidos. Que nós façamos de maneira que glorifique a Deus e que a gente se prepare para esse dia. Que possamos refletir como nós temos organizado o nosso tempo e quem sabe reorganizarmos nossas agendas para aproveitarmos melhor o dia do Senhor. Vocês lembram daquela semente que caiu nos espinhos, né? Jesus, na parábola do semeador, ele fala que tinha aquele que não tinha tempo para nada, né? A ilusão das riquezas sufocou a semente. Ela ficou infrutífera. A pessoa que está sempre correndo atrás e quer mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Não, eu vou trabalhar no domingo também, e trabalha e nunca tem tempo, sabe? Nunca tem tempo. E aí,
né? Será que é uma maneira sábia de agir? Que a gente pense, será que eu estou agindo sabiamente, organizando meu tempo de forma sábia? Planeje a sua semana de tal forma que você aproveite da melhor maneira possível o dia do Senhor. Pense na sua realidade, no seu contexto aí, na sua vida, no seu bairro, na sua casa, na sua rotina. Como é que você pode se dedicar a atividades de adoração, misericórdia e necessidade nesse dia? Planeje o seu dia. Planeje ali, né? Como é que no meu contexto eu posso aproveitar da melhor maneira? Valorize o culto público, a escola bíblica dominical. Quem sabe você não possa também fazer leituras edificantes, ter momentos de oração e reflexão ali com a sua família. Pense, né? Como é que eu posso, da melhor maneira possível, aproveitar como um deleite, não como um fardo, não como um peso, mas como um santo deleite. Faz toda a diferença nós prepararmos nossas mentes e os nossos corações para o culto. Nós aprendemos também isso, né? Faz toda a diferença. Nós vimos também que o dia do Senhor deveria ser o dia da feira da alma, que esse dia seja especial em nossas famílias, em nossas igrejas, para um santo repouso, comunhão e culto, para a glória de Deus e o nosso próprio bem-estar físico e espiritual. Que lembremos da grandiosa redenção que Cristo conquistou para nós e que ainda resta um descanso eterno para o povo de Deus. E se você hoje está me ouvindo, ouviu tudo o que eu falei, mas você não é um cristão, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor do Shabat, Ele chama, Ele fala o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Encontre descanso nele. Encontre descanso em Cristo. É nele que você vai encontrar alívio para a sua alma aflita, e é Ele quem nos conduz para o descanso eterno. Venha a Ele hoje. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, reconhecendo a Tua soberania e a nossa fraqueza, Senhor. Ó Pai, nós transgredimos as Tuas leis. Nós sabemos que não fazemos obra nenhuma que possa, Senhor, nos salvar. Mas podemos também, Senhor, encontrar descanso em Cristo, porque não são nas nossas obras, mas Ele que cumpriu toda a justiça no nosso lugar. Nós descansamos em Cristo, é quem nos salva, e que possamos, Senhor, também, a cada semana, lembrar, Senhor, do dia do Shabat, do dia do descanso, lembrar da ressurreição de Cristo, o que ela proporcionou para nós. Nós somos justificados, somos salvos, Senhor, da condenação. Lembrar que ainda resta um repouso para o povo de Deus. Lembrar, Senhor, que ainda nos aguarda, Senhor, a segunda vinda de Cristo e a consumação, Senhor, dessa obra que já foi iniciada. Agradecemos porque o Senhor fez de nós novas criaturas em Cristo. Que possamos ter um entendimento correto, Senhor, dessas coisas. Não sendo legalistas, buscando a nossa aprovação, nossa salvação por obediência ao mandamento. Nem, Senhor, criando milhares de regras para tentarmos, Senhor, impor aos outros ou a nós mesmos, Senhor, mas que possamos, Senhor, ter sabedoria para também lidarmos da melhor maneira possível, obedecermos a Ti, santificarmos o dia como um deleite, como algo maravilhoso para nós, para o nosso próprio bem, Senhor. Como a Tua palavra diz que o sábado não foi feito, que o homem não foi feito
que o sábado foi feito para um homem, não o contrário. Ó Senhor, que também não sejamos negligentes, antinomianos, pessoas que não ligam para o que o Senhor orientou, mas que possamos de fato refletir e por amor te obedecer, Senhor. Por amor somente, Pai. Sabendo que o que o Senhor fala é para o nosso próprio bem, para o nosso próprio bem-estar físico e espiritual. Em nome de Jesus, cuida, Senhor, de cada ovelha desse rebanho e dá sabedoria para cada um no seu contexto, Senhor. Aproveitar a sua semana servindo ao Senhor na sua área de atuação, trabalhando como para o Senhor, e no dia do Senhor, no dia de descanso, no dia de santificar ao Senhor, possa, Senhor, também ter sabedoria para utilizar atividades, Senhor, realizar atividades de adoração, de necessidade, de misericórdia, para a honra e glória do Teu nome que nós oramos agradecidos. Amém. Vamos ficar de pé.